Muito bem, você que vai prestar aí o concurso para a OAB na segunda fase, já deve estar aí bem empolgado, porque afinal de contas você já passou na primeira fase. Eu tenho umas dicas legais para te dar. Eu sou o professor Luiz Santos, estou aqui na Central de Concurso, faz muitos anos trabalhando, também sou advogado criminalista, que atua também na área administrativa, há muitos anos defendendo o servidor público, tanto na esfera criminal, como também na esfera administrativa. O meu objetivo aqui é te dar uma aula rápida sobre a segunda fase da OAB. Você deve saber já algumas coisas, afinal de contas já passou na primeira fase, mas agora você ficar muito atento às regras que o edital traz para o candidato fazer a segunda fase da OAB. O candidato deve ler atentamente as regras do edital, ficar atento especialmente sobre o uso de material no exame. O que eu quero dizer com isso? Aqueles que são permitidos usar e os que não podem usar. Por exemplo, você pode usar o quê? Você pode usar a lei sem nenhum problema, você pode usar a jurisprudência sem nenhum problema. Agora, legislação comentada não pode, anotada, comparada, nada disso você pode usar. Ou seja, fique de olho nessa parte para você não ter problemas quando for fazer a prova. Muito bem, vamos lembrar aqui o seguinte, quando nós vamos fazer a segunda fase da OAB, nós temos que ter estratégia, ok? É como fazer uma receita de bolo. Algumas coisas estão na minha cabeça, outras coisas eu vou poder usar ali, na hora que eu for fazer a prova. Eu recomendo aos meus alunos, sempre nesses 20 anos que eu dou aula, eles façam primeiro a peça processual. Por quê? Porque a peça vale 5 pontos. As questões valem 1,25 cada questão, serão 4 questões, ok? Assim, se ele fizer a peça e for bem, ele pode se dar o luxo de eventualmente ir mal em uma ou outra questão. Agora, se ele errar a peça, for mal na peça, zerar a peça, ele está reprovado. Haja vista que é necessário 6 pontos para passar. Bom, é necessário ler atentamente, como eu já disse aí, o edital, para poder pensar aí na prova da segunda fase. Ok, a Constituição Federal deve ser lida pelo candidato que vai fazer a segunda fase da OAB. Principalmente o artigo 1º, inciso 1, lembram? A dignidade da pessoa humana. Somos criminalistas, somos defensores por excelência. Então a defesa deve pulsar sempre na veia do bom defensor. Logo, o artigo 1º, inciso 3º, da dignidade da pessoa humana é importantíssimo. Quando chegamos no artigo 5º, sabemos que no artigo 5º temos muita matéria de interesse penal e de interesse processual penal na Constituição Federal. Então, vamos usar a Constituição, sim, para fundamentar as questões, vamos usar a Constituição, sim, para fundamentar a peça processual também. É necessário ler o Código Penal, ler o Código de Processo Penal, claro, sempre com a visão doutrinária, uma boa doutrina, Júlio Fabrini Mirabete, ali do meu lado, boa doutrina, ok? Sempre que possível, usar a doutrina e ler a doutrina junto com a legislação, sabendo que no dia da prova eu não posso usar a doutrina, mas eu preciso dos meus conhecimentos doutrinários para realizar a prova. Na parte do direito penal, do direito material, eu vou ler o Código Penal, ali na parte geral, aqueles assuntos que normalmente o criminalista deve saber, ok, o defensor deve dominar bem, ok. O que é isso, gente? É o conceito de crime, é a parte que trata das excludentes de ilicitude, de culpabilidade. Eu preciso ler, pelo menos, do artigo 1º do Código Penal até o artigo 23 do Código Penal, bastante, ler muito, ficar por dentro. A ordem é essa, ficar por dentro da Constituição Federal, os assuntos de interesse penal e processual penal, e também os assuntos de interesse penal, que são no Código Penal, e lá no Código de Processo Penal, eu preciso conhecer pelo menos 2 pontos muito bem. O que é isso, professor Luiz Santos? Eu preciso saber as nulidades. Eu preciso saber também
os recursos, porque isso é o que vai gerar a peça processual penal, provavelmente, porque a nulidade é uma das teses do processo penal que a OAB cobra bastante. Quero lembrar aqui que nós temos algumas teses defensivas que são importantes, mas tem algumas que não podem faltar para vocês. Ou seja, falta de justa causa, ou seja, não há uma causa justa para a ação penal ser instaurada ou para ela prosperar, para ela prosseguir. Ok, o que é isso? Atipicidade, excludente de ilicitude, excludente de culpabilidade, escusas absolutórias. Tudo isso é dizer, não há uma causa justa para prosperar a ação? Isso, também quando faltar ou houver insuficiência de provas. Ainda quero trazer aqui nulidades e extinção da punibilidade. Notem, nós temos aqui que se falar o seguinte, nós temos falta de justa causa, nós temos nulidades, nós temos extinção da punibilidade, sendo que a falta de justa causa é a mais robusta, porque aqui eu vou enquadrar a falta ou a insuficiência de provas, a ausência de dolo, a ausência de culpa, etc. Façamos aqui algumas perguntas quando vamos preparar o esqueleto da peça processual. Ok, qual é o crime? Você tem que responder essa pergunta lá no dia da prova, ok? Coloca bonitinho lá e vai respondendo. Qual o crime? Ok, respondi. Qual o tipo de ação penal? Vou responder isso também. Qual a pena? Ok, tenho que responder isso. Qual o rito processual? Qual o momento processual em que se encontra a demanda? Qual a peça processual que eu vou fazer? Veja, quando eu respondo essa última pergunta, qual a peça processual que eu vou fazer, é porque eu já tenho as demais respostas. Já sei o momento processual, já sei o rito, já sei a ação penal que vai ser, já sei o crime, enfim, eu estou pronto agora para decidir a peça processual que eu vou fazer. E atenção, porque não pode errar a peça processual, hein? Muita cautela nessa parte. Seguindo aqui a feitura do nosso esqueleto, eu quero lembrar a vocês o seguinte, competência, a quem eu vou dirigir a minha peça, ok? É o chamado endereçamento, ok? Se for para a segunda instância, tomem cuidado, em regra, temos que interpor com razões. Lembram? As razões de apelação. Ok, muito bem, ok. Depois, o que eu preciso montar no meu esqueleto? Fundamentos jurídicos, ou seja, quais são as fundamentações, quais são os termos da lei que eu vou utilizar para defender a tese que eu vou desenvolver na minha peça processual. Ok? Vou desenvolver a minha peça da seguinte forma, narrando os fatos, conto o que aconteceu. Bom, nessa parte, evite narrar os fatos de modo contrário ao réu. Tome essa cautela, hein? Não vai narrar os fatos de forma contrária ao réu. Faça um resuminho dos fatos. A OAB te dá já os fatos, você resume. Ato contínuo, você vai para o direito. Essa é a parte mais robusta, é a parte que vai pontuar mais alto, é o que vai te aprovar ou não. Nessa parte do direito, você precisa primeiro ir narrando a parte constitucional, aqueles assuntos constitucionais que devem ter interesse, né, com a peça que você vai produzir. Depois, sim, você vai, evidentemente, falar da legislação, ato contínuo, você vai passar a fazer a defesa propriamente dita. É como se a Constituição fosse a parte maior, a lei fosse a parte menorzinha, mas tudo isso está em abstrato, é a causa remota, ato contínuo, você passa a trazer a parte mais próxima. O que é isso, professor? O que aconteceu, não é? Tente casar o que diz a Constituição, o que diz a legislação, com o que aconteceu, de modo a situação ficar mais favorável ao réu. Se você estiver, evidentemente, na defesa, na maioria das vezes você estará na defesa.
Por derradeiro, o candidato fará o pedido. O pedido deve ter conexão com aquilo que você desenvolveu na parte do direito. Seria mais ou menos você pensar assim: se o réu está respondendo preso, no final, peça a liberdade dele. Logo, fundamente a liberdade dele na parte do direito, para que assim você possa, no pedido, fazer, portanto, o pedido de liberdade. Ou seja, tudo que você for pedir, seja absolvição sumária, seja absolvição por insuficiência ou falta de provas, seja absolvição por negativa da autoria ou do fato, seja o pedido que você for fazer, a liberdade provisória, o relaxamento do flagrante, você deve sempre fazer a conexão entre o que você está pedindo com aquilo que você fundamentou na parte do direito. Isso é importante. Resumindo, você precisa montar o esqueleto da sua peça processual e depois resolver a peça endereçando-a direitinho, fazendo narrativa dos fatos, nunca contrário ao réu, desenvolvendo a parte jurídica com a parte constitucional, a parte legal, e depois, sim, vá fazendo a defesa do caso concreto. Por derradeiro, faça o pedido. E se o réu estiver preso, peça a liberdade dele, mas sempre fundamentadamente. Nunca deixe de fundamentar na lei, nem a parte da peça processual e nem as questões que você terá que desenvolver depois. E por derradeiro, use sempre a Constituição da República para fundamentar tudo o que você estiver pedindo, tudo que você estiver alegando, use sempre a Constituição Federal. Já já eu volto com mais um módulo. Muito bem, você que está aí, candidato à segunda fase da UAB, já assistiu o meu módulo 1, já viu, não é, mais ou menos como é que se prepara aí a peça processual e como se faz as questões lá no dia do exame de ordem. Eu trouxe para você dar uma olhada as provas, não é, as questões, para você ver como é que a prova vai exigir de você lá no dia. Vamos ver aí essa questão aí para a peça prático-profissional da segunda fase da OAB, prática penal, hein? Vamos ver. Gisele foi denunciada com recebimento ocorrido em 31/10/2010 pela prática do delito de lesão corporal leve, com a presença de circunstância agravante de ter o crime sido cometido contra a mulher grávida. Isso porque, segundo narrou a inicial acusatória, Gisele, no dia 1/4/2009, então com 19 anos, objetivando provocar lesão corporal leve em Amanda, deu um chute nas costas de Carolina por confundi-la com aquela, ocasião em que Carolina, que estava grávida, caiu de joelhos no chão, lesionando-se. A vítima, muito atordoada com o acontecido, ficou por um tempo sem saber o que fazer, mas foi convencida por Amanda, né, sua amiga e pessoa a quem Gisele realmente queria lesionar, a noticiar o fato na delegacia. Sendo assim, então logo voltou de um intercâmbio, mais precisamente no dia 18/10/2009, Carolina compareceu à delegacia e noticiou o fato. Representando contra Gisele por orientação do delegado, Carolina foi instruída a fazer exames de corpo de delito, o que não ocorreu, porque os ferimentos muito leves já haviam sarado. O Ministério Público, na denúncia, arrolou Amanda como testemunha. Em seu depoimento, feito em sede judicial, Amanda disse que não viu Gisele bater em Carolina e nem viu os ferimentos, mas disse que poderia afirmar com convicção que os fatos noticiados realmente ocorreram, pois estava na casa da vítima quando essa chegou, chorando muito, narrando a história. Não foi ouvida, mas nenhuma testemunha, e Gisele, em seu interrogatório, exerceu o direito ao silêncio. Cumpre destacar que a primeira e única audiência ocorreu apenas em 20/3/2012, mas que anteriormente 3 outras audiências foram marcadas, apenas não se realizaram porque na primeira o magistrado não pôde comparecer, na segunda o Ministério Público não compareceu e a terceira não se realizou porque no dia marcado foi dado ponto facultativo pelo governador do estado, razão pela qual todas as audiências foram redesignadas. Assim, somente na quarta data agendada é que a audiência efetivamente aconteceu. Também merece destaque
o fato de que na referida audiência o parquê, né, o Ministério Público, não ofereceu proposta de suspensão condicional do processo, pois, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos, em 30 de 3 de 2009, Gisele, em processo criminal onde se apurava outros fatos, aceitou o benefício proposto. Assim, segundo o promotor de justiça, afigurava-se impossível a formulação de nova proposta de suspensão condicional do processo ou de qualquer outro benefício anterior não destacado, e, além disso, tal dado deveria figurar na condenação pleiteada para Gisele como outra circunstância agravante, qual seja reincidência. Nesse sentido, considere que o magistrado encerrou a audiência e abriu o prazo intimando as partes para o oferecimento da peça processual cabível com o advogado de Gisele, levando em conta tão somente os dados contidos no enunciado, elabore a peça cabível, valor 5 pontos. Pelo que você pode notar aí, nesse problema, é um mega problema, e você, quando for fazer a narrativa desses fatos, evidentemente, na sua peça processual, você deve resumir isso aí, ok? Quais são os pontos mais importantes aí, as datas em que ocorreram os fatos, inclusive a data em que ela vai à delegacia. Fique atento a esses detalhes, já vá grifando as datas quando fizer a leitura do problema. Ato contínuo, passe aí a preparar o esqueleto da peça processual. Vamos ver o gabarito dessa questão. O gabarito diz o seguinte: o examinando, observando aí a estrutura correta, deverá elaborar memoriais. Ok, está na fase dos memoriais, com fundamento no artigo 403, parágrafo 3º do Código de Processo Penal. A peça deve ser endereçada, evidentemente, ao juiz, não é? Do Juizado Especial Criminal. Ok, preliminarmente ele deve alegar aí a decadência do direito de representação, ou seja, os fatos ocorreram em 1 de 4 de 2009 e a representação apenas foi feita em 18 de 10 de 2009. Veja e fundamente no artigo 38 do CPP. Também, em caráter preliminar, deve ser alegada a nulidade do processo pela inobservância do rito da Lei 9.099 de 95, anulando-se o recebimento da denúncia com a consequente prescrição da pretensão punitiva, isso porque os fatos datam de 1 de 4 de 2009 e a pena máxima em abstrato prevista para o crime de lesão corporal leve, qual é? Vamos ver. Pois é de 1 ano, mas então prescreve evidentemente em 4 anos, conforme o artigo 109, inciso 5 do CP, como se trata aí, não é, de acusada menor de 21 anos de idade, qual é a consequência? O prazo prescricional reduz pela metade, artigo 115 do Código Repressivo Nacional, totalizando aí, portanto, 2 anos. Com a anulação do recebimento da denúncia, este marco interruptivo desaparece e assim configura-se a prescrição da pretensão punitiva. No mérito, sempre se deve alegar alguma coisa também. Evidentemente, aqui deve-se alegar a absolvição por falta de prova, não é? A materialidade delitiva não restou comprovada, conforme o artigo 158, portanto, deve-se levar em conta essa parte. Portanto, o candidato aí ao exame de ordem na segunda fase deve lembrar de alguns pontos importantes. Prescrição, ok, a redução do prazo prescricional em decorrência da idade da pessoa envolvida. Também deve levar em conta, e muito em conta, o mérito da causa, porque quando a questão da nulidade não funcionar na minha peça processual, o juiz não acolher, eu preciso defender o mérito da causa também. Que nesse caso, é alegar, por exemplo, que não há provas suficientes nos autos, em decorrência dos depoimentos que foram colhidos, não é? Suficientes para alicerçar uma condenação penal. Portanto, esse é o desfecho da peça processual. É bom saber que, além da OAB cobrar a peça processual, ela também cobra questões. Saber que cada questão vale 1,25, totalizando, portanto, 5 pontos, ok? Vamos resolver aqui algumas questões juntos também. Raimundo, já de posse de veículo automotor furtado em concessionária, percebe que não tem onde guardá-lo antes de vendê-lo para a pessoa que o encomendara. Assim, resolve ligar para um grande amigo seu, Henrique, e após contar toda a sua empreitada,
pede-lhe que ceda a garagem de sua casa para que possa guardar o veículo, ao menos por aquela noite. Como Henrique aceita ajudá-lo, Raimundo estaciona o carro na casa do amigo. Ao raiar do dia, Raimundo parte com o veículo, que seria levado aí para o comprador. Considerando as informações contidas no texto, responda justificadamente aos itens a seguir. Raimundo e Henrique agiram em concurso de agentes? Ok. Outra pergunta. Qual o delito praticado por Henrique? Isso é mais uma pergunta. Note que a OAB faz uma questão aí, sempre colocando um texto e depois traz as hipóteses para vocês julgarem. É necessário sempre fazer o julgamento e trazer a fundamentação jurídica nas respostas. Bom sempre trazer a Constituição Federal, primeiramente, e depois trazer as fundamentações na legislação penal, esparsa ou processual penal. Mas se eventualmente você não conseguir colocar a Constituição na resposta, não tem problema, mas faça sempre essa tentativa, porque aumenta a sua pontuação. A resposta da A ficou assim: não há concurso de agentes, pois o auxílio foi proposto após a consumação do crime de furto. Assim, não estão presentes os requisitos necessários à configuração do concurso de agente. Normalmente, o liame, né, subjetivo, a identidade da infração penal. Com relação a B, favorecimento real, artigo 349 do Código Penal Brasileiro. Observação: respostas contraditórias não serão pontuadas, ou seja, você precisa dar sempre harmonia ao que você está respondendo. Note aí também na tela que nós colocamos qual é a pontuação de cada um aí das respostas, o que a OAB já haveria, né, de sugerir mesmo, ok? Vamos resolver mais questões, portanto. Pois bem, temos mais questões ainda para vocês irem aprendendo aqui, vamos ver as discussões das questões. O Wilson, extremamente embriagado, discute com seu amigo Júnior na calçada de um bar já vazio pelo avançado da hora. A discussão torna-se acalorada e, com a intenção de matar, Wilson desfere 15 facadas em Júnior, todas na altura do abdômen. Todavia, ao ver o amigo gritando de dor e esvaiando-se de sangue, Wilson, desesperado, pega um táxi para levar Júnior ao hospital. Lá chegando, o socorro é eficiente e Júnior consegue recuperar-se das graves lesões sofridas. Analise o caso narrado e, com base apenas nas informações dadas, responda aí fundamentadamente aos itens a seguir. É cabível responsabilizar o Wilson por tentativa de homicídio? Interrogação. Depois, caso Júnior, mesmo tendo sido aí, né, socorrido, não se recuperasse das lesões e viesse a falecer no dia seguinte aos fatos, qual seria a responsabilidade jurídica penal de Wilson? Vamos ver aí quais são as respostas. Notem que a OAB sempre faz assim, coloca um texto, depois passa a fazer as perguntas, sempre conexas com esse texto. Vamos examinar as respostas. A primeira resposta com relação aí à tentativa de homicídio é não, pois o Wilson será beneficiado pelo Instituto de Arrependimento Eficaz, previsto na parte final do artigo 15 do Código Penal. Assim, somente poderá responder evidentemente pelos fatos praticados, no caso aí as lesões corporais graves sofridas por Júnior. Depois, a questão B responde-se assim: nesse caso, não, como não houve aí a eficácia do arrependimento, o que é exigido pelo 15 do Código Penal, o Wilson deverá responder pelo resultado morte, ou seja, deverá responder pelo delito de homicídio doloso consumado. Notem que só podemos falar em arrependimento eficaz quando a medida tomada aí pelo agressor for eficaz realmente, ou seja, é desistir de prosseguir no delito voluntariamente e alcançar esse objetivo com êxito também, ok? Vamos fazer mais questões. Mário sendo processado por tentativa de homicídio, uma vez que injetou substância venenosa em Luciano, com o objetivo de matá-lo. No curso do processo, uma amostra da referida substância foi recolhida para análise e enviada ao Instituto de Criminalística, ficando comprovado que, pelas condições de armazenamento e acondicionamento, a substância não fora hábil para produzir os efeitos a que estava destinada. Mesmo assim, arguindo que o magistrado não estava adstrito ao laudo, o Ministério Público pugnou pela pronúncia de Mário nos exatos termos da denúncia. Com base apenas nos fatos apresentados, responda justificadamente.
o magistrado deveria pronunciar Mário, impronunciá-lo ou absolvê-lo sumariamente. Caso Mário fosse pronunciado, qual seria o recurso cabível, o prazo de interposição e a quem deveria ser endereçado? Perceba que a OAB faz sempre assim, ok? Uma questão, sempre com um texto prontinho e mais algumas hipóteses de conexão com aquele texto. Nesse caso, você tem que dominar a parte penal e a parte processual penal. Vamos ver as respostas. Deveria absolver sumariamente, por força do 415, inciso 3 do CPP. O caso narrado não constitui crime, sendo hipótese de crime impossível. Depois, na resposta B, é cabível recurso em sentido estrito, 5814 do CPP, deve ser interposto no prazo de 5 dias pelo 586 do CPP. A petição de interposição deve ser endereçada ao juiz AQO, lembram? Aquele juiz que está atrás, o que vem antes, e as razões deverão ser endereçadas ao egrégio Tribunal de Justiça. Temos, portanto, aí nessa questão, o candidato saber o que é o crime impossível, aquele que não poderia ocorrer em hipótese alguma. E pela narrativa do fato, ok? A injeção que foi feita não poderia gerar o efeito pretendido, uma vez que não continha a substância que levaria, evidentemente, ao dolo do agente. Ok? É isso aí, vamos fazer mais questões. Laura, empresária do ramo de festas e eventos, foi denunciada diretamente ao Tribunal de Justiça do Estado X pela prática de delito descrito no artigo 333 do CP, corrupção ativa. Na mesma inicial acusatória, o Procurador-Geral de Justiça imputou a Lucas, promotor de Justiça Estadual, a prática da conduta descrita no artigo 317 do CP, corrupção passiva. A defesa de Laura, então, impetrou habeas corpus ao argumento de que estariam sendo violados os princípios do juiz natural, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Arguiu ainda que estaria ocorrendo supressão de instância, o que não se poderia permitir. No sentido, considerando apenas os dados fornecidos, responda fundamentadamente aos itens a seguir. Os argumentos da defesa de Laura procedem? Laura possui direito ao duplo grau de jurisdição? Pois é. Note, sempre do mesmo jeito, ok? Um texto, duas questões conexas. Nesse caso, é necessário ter conhecimento processual penal, conhecimento penal e um certo conhecimento doutrinário. Como você não pode usar a doutrina no dia da prova, você precisa estudar a doutrina antes, como ensinei no primeiro módulo de aula. Ok, vamos ver as respostas. Não procede os argumentos da defesa de Laura com base no verbete 704 da súmula do STF. Lembre-se que você pode usar a súmula, hein? Sem nenhum problema. O fato de Laura ser julgada diretamente pelo TJ não lhe tira a possibilidade de manejar outros recursos. Assim, não há qualquer ferimento ao devido processo legal, nem ao contraditório, e muito menos à ampla defesa. Por fim, também não há que se falar em desrespeito aí ao princípio do juiz natural, não é? A parte constitucional, já que a atração por conexão ou por continência não configura a criação de tribunal de exceção, sendo certo que não se pode confundir juiz natural com juiz de primeiro grau. Com relação aí a outra pergunta, né, se ela possui o direito do duplo grau de jurisdição ou não, Laura não possui direito ao duplo grau de jurisdição. O princípio do duplo grau assegura o julgamento da causa, né, em primeira instância e a revisão da sentença por órgão diverso. O recurso que traduz aí por excelência o princípio do duplo grau é a apelação, a qual devolve ao tribunal, para nova análise, toda a matéria de fato e de direito. Como Laura será julgada diretamente pelo TJ, não terá direito ao chamado duplo grau de jurisdição, mas isso não a impede de exercer o contraditório, nem a ampla defesa, e sendo-lhe assegurada aí pela parte constitucional. Portanto, as respostas que eu dei a vocês são as respostas que a OAB aceitou como sendo as respostas corretas. Não é demais explicar aqui por derradeiro a você que é necessário fazer a peça processual naquele esquema que eu ditei no início, como se faz mesmo uma receita de bolo.
Você vai descobrindo ali item por item e depois vai fazer a peça processual, desenvolvendo também item por item, como eu pedi a você. Como que é isso, gente? Narra o fato, traz o direito, por derradeiro faz o pedido, sempre fundamentadamente. No tocante às questões, vai agir da mesma forma, sempre ler com calma o texto, ache a conexão das questões A e B com o texto e fundamente na lei sempre que possível, na Constituição Federal também, sempre que possível. Não deixe nenhuma questão em branco, por favor. Procure responder, portanto, todas as questões e, por derradeiro, fique de olho no tempo. Parece que é muito tempo, mas não é. Vá fazendo a prova da forma que eu lhe ensinei. Peça processual primeiro, depois vá para as questões. É isso aí. Boa sorte na segunda fase da OAB, na prática penal. Eu, professor Luiz Santos, da Central de Concursos, estou aqui para te ajudar e sempre que possível vou te dar uma notinha aí pela internet, ok? Forte abraço a todos.